Primeiramente, super boa noite, sejam bem-vindos. Eu falo que hoje em dia o que a gente fala que é uma riqueza é o nosso tempo. Então, o fato de vocês terem escolhido estar aqui nessa noite, trocando, enfim, é uma dedicação bem interessante aqui para a gente estar valorizando. Já vou me apresentar e contar um pouquinho do Connect, né? E aqui a gente vai ter tanto os nossos membros, mas a gente também abriu o convite para os nossos convidados e convidadas da rede. Então, acho que de uma maneira mais rápida aqui para dar um overview para vocês. Então, o que que é o Connect Executive Hub? É um hub de conexões executivas, a gente tem membros em diversos estados, outros países, e uma das crenças que a gente tem muito forte é que as conexões de fato movem o mundo. Né? Se a gente para pensar, a gente é fruto da rede que a gente está inserido, né, das oportunidades que vão surgindo, e é uma das coisas, até a gente estava falando aqui no começo, né, de uma das redes bem fortes que tem, então acho que esse é um dos pontos bem relevantes. Então, contando um pouquinho, estou na Renault como responsável Latam, mas também atuo com algumas outras atividades, né? Então, também estou como conselheira, investidora anjo, tem alguns outros projetos que eu gosto de dedicar meu tempo e foram surgindo aí algumas oportunidades interessantes. A rede, o que que ela é? A gente fala que o que que nos move são gestores ávidos pela jornada de conexões e desenvolvimento executivo. A gente tem um público mais sênior aqui conectado, então acho que é uma riqueza de diversidade de segmentos, estados, países, enfim. Mais de 5 anos atuando, a gente começa agora o nosso sexto ano e é um pouco aí do nosso DNA. O que que é, né? Então, este é um dos eventos que nós fazemos, que é o Connect Talk. Mas além disso, a gente tem uma série de outras atividades. Uma delas a gente fala muito do giving back para a sociedade, então são trios de board advisor, e são trios que eu brinco que é a parte da riqueza, né? Então a gente vai ter uma pessoa nos Estados Unidos, duas aqui do Brasil, mentorando, sendo board de uma fintech, olhando o negócio de A a Z, sentando numa primeira cadeira de conselho, descobrindo se aquilo é para você ou não. Então é uma das possibilidades que a gente tem. Temos outras trilhas que nós chamamos de peer coaching, que é duplas entre gestores e os executivos, ou get to know, que é semanal, de conhecer outros membros, né, e ampliar o nosso repertório. Então, é um pouquinho dessa temática que a gente fala. Então, aqui um pouco de números, né? A gente está com uma rede aí com mais de 90 empresas conectadas, mais de 120 membros, né? Orbitam aí nos nossos eventos cerca de 2.500 participantes ao longo desses anos. E são vários, né, as ações. Uma delas, a gente grava podcast em São Paulo, Curitiba, Brasília e por aí vai. Então, fica já o convite de quem não nos segue, vai ter vários podcasts falando de conselho, governança, carreira, liderança. Inclusive, a Tamara vai estar gravando um, o Bruno está conectado aqui, já gravou. Então, tem vários aí que a gente já fez. Temos uma coluna na Gazeta do Povo que a gente também cocria artigos. A gente fala muito de dar voz aos executivos, e sejam temáticas diversas de inovação, liderança, carreira. A gente conta um pouquinho dos nossos eventos. Os parceiros que nós temos, a gente tem com a Dom Cabral, SPM, Cubo, enfim. Nós tivemos um faz cerca de uns 10 dias, foi na SPM com a Tânia, que foi CEO da Microsoft, e agora está em conselho, e com o Liel, que é o CEO da Alpargatas, falando um pouquinho de carreiras. Então, foi um evento bem bacana. Então, tem um portfólio aí bem vasto, né, das maneiras com que a gente se encontra. Aqui algumas fotos, né, são vários momentos aí ao longo dessa jornada. Semana que vem em São Paulo, a gente vai ter um Live Lab voltado para estratégia. Ontem a gente teve um IA Hands-on, um workshop aqui em Curitiba. Então, são várias outras possibilidades de bootcamp ou workshop para estreitar realmente e aprofundar e aprender. Uma das metodologias que a gente usa também para rituais é os jantares. Então, são eventos mais intimistas, 15, 20 pessoas. A gente teve aí também em fevereiro, vai ter agora em março novamente. Por quê? Porque é onde a gente senta com essa pessoa, com essa história, e a gente fala que conhece muito além do .com.br, né? Mas conhece a gente na ordem do dia, o que gosta de fazer, projetos e tudo mais, que é para gerar de verdade vínculos. Tem uma turminha que está indo agora, né? Então, até essa semana já mandando fotinhos no FXSW. A gente fechou uma parceria para estar indo para lá. O ano passado eu tive a oportunidade de ir, esse ano não consegui agenda, mas é um momento que depois, agora em abril, a gente tem o download também. Então, é uma coisa que a gente realmente gosta de estar vivenciando, são temáticas de inovação. Também temos parceria com outras instituições para missões internacionais. Vai ter uma agora em abril, voltado para o público de RH.
mas na sequência a gente tem Management, Marketing, tudo mais em Ohio, vai ter em Lisboa, enfim. Então também para quem não nos segue, enfim, tem uma série aí de possibilidades do que a gente fala muito de ampliar repertório. E aí, falando um pouquinho da nossa noite, como que a gente funciona? A gente vai ter o nosso talk, que é o nosso bate-papo, que está todo mundo aqui, né, ansioso aí para estar debatendo. Eu vou estar moderando com algumas perguntas, mas a gente abre para vocês estarem participando também. E aí a gente vai para uma segunda etapa do nosso encontro, que são as mini salas de conexões. Então a gente coloca aí vocês com 3, 4 membros nas salas, para quem está em Brasília, São Paulo, Porto Alegre, enfim, se conectarem. A gente fala que é um primeiro, né, esquenta, porque depois vocês vão marcar reuniões posteriores, conseguem a agenda de vocês mesmo, mas a gente fala que a riqueza realmente da noite também está nessa parte de vocês se conectarem e terem, né, uma rede um pouco mais ampliada. Então, na noite de hoje, nossa temática vai ser o CFO, e aqui num papel muito forte de orquestrador de estratégia. A gente já vai entrar um pouco nesse tema. Vai trazer o relatório da Evermont de tendências, então o Arthur vai estar compartilhando aqui conosco. E aí a ideia é um pouco deste bate-papo. Então, desde já, Arthur, a Tamara e o Antônio, agradeço imensamente vocês estarem aqui nessa noite, compartilhando expertise, vivência, trazendo aí um pouco de provocações e reflexões. E eu acho que a gente vai estar curtindo bastante o nosso bate-papo. Então, super obrigada aí por estarem compartilhando. Nessa linha, né, como um primeiro esquenta e trazer um pano de fundo para a gente, eu vou convidar o Arthur. Então, Arthur, se você conseguir, né, tá dando um overview aí para nós, né, do que é a pesquisa, de como foi feito e quais são insights importantes que você tem para nos compartilhar, será super relevante também. Legal, obrigado, Silvana. Boa noite a todos. Inclusive, parabéns por todos estarem aqui, esse horário, nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou me apresentar e apresentar a Evermont de uma forma breve, depois eu já entro aqui nos dados da pesquisa. Eu sou um dos sócios da Evermont Recrutamento Executivo. A gente basicamente conduz projetos de governança e projetos executivos, ou seja, começamos nas posições de conselho e migramos até as estruturas de presidência, se levam até chegar às gerências executivas. Nós somos, por aqui, somos segregados por áreas do conhecimento, então eu sou o sócio que lidera a divisão de finanças a nível nacional, e a gente tem uma estrutura de People Analytics muito forte. Os 3 sócios da empresa, e eu sou economista, o segundo sócio é um engenheiro mecatrônico e o terceiro administrador. A gente não veio da área da psicologia mais tradicional, então a gente sempre trouxe muitos dados para os nossos processos seletivos. E, basicamente, há 3 anos a gente começou a divulgar esses dados, porque realmente muitas pessoas poderiam auxiliar, pensar no seu plano de carreira com essas informações. Então, começando primeiro sobre a metodologia, eu vou passar rápido, porque tem muita informação interessante. Foram 242 CFOs entrevistados. A gente está falando aqui de profissionais de realmente diretorias e vice-presidências. Aqui é um pouco do segmento, então a gente vê um segmento mais preponderante no agronegócio, bens de consumo, e um pouco menos no mercado de transporte e logística, até pelo número de empresas, e uma concentração, isso que eu gosto de trazer, uma concentração muito forte para a visão sul e sudeste, por mais que tenhamos aqui outras visões, como eventualmente empresas de fora. Entrando em dados sobre os highlights, o estudo ele é amplo, então depois se vocês quiserem baixar, fiquem à vontade. Então eu vou trazer aqui as principais informações. Primeiro ponto, que seria o seguinte: a gente sempre fala que o CFO ele é o direcionador da estratégia, o business partner. Esse assunto ele já vem há mais ou menos uns 10 anos, tá? Então eu não vou chover no molhado, mas aqui a gente vai quantificar o que a gente está falando de estratégia. Então, se a estratégia define para onde a empresa vai, a alocação de capital basicamente vai definir se ela vai chegar lá. E esse é hoje realmente o principal papel do CFO. 77% dos CFOs concordam, que dizem que a alocação de capital ele é a principal competência. Então, isso revela algo muito importante. A gente tem uma taxa de juros elevada, um cenário macroeconômico um pouco mais complicado, mas hoje parece que o risco não está na operação do dia a dia, como a gente já teve lá em 2018, 2015, mas sim como a empresa ela vai financiar os seus investimentos, como ela vai realmente destinar esse capital para CAPEX. E aqui eu gosto de deixar uma frase: enquanto o CEO, o diretor executivo, o número 1 da companhia, ele pensa no crescimento, no plano, o CFO decide se esse crescimento é sustentável.
Entrando por os, depois a gente vai poder entrar em mais detalhes em todos os números, então eu vou passar de uma forma mais breve para completar esses meus 7 minutos. Mas quando a gente olha também a principal barreira que hoje os CFOs encontram, a principal barreira ela não é técnica. Isso sugere uma mudança que eu acredito que seja interessante. O problema não é saber fazer, é não conseguir mover a organização para fazer, porque hoje o principal desafio é cultural. E a cultura é uma coisa muito curiosa, porque quando a gente tenta mudar, e vocês devem ter visto nos seus próprios exemplos pessoais, é algo biológico, a mudança é muito difícil. Então, quando a gente entra num momento com cada vez mais inteligência artificial, as empresas de vocês gerando cada vez mais dados, inclusive mais dados que muitas vezes conseguem absorver e analisar, a mudança de cultura, a mudança de como fazer dos processos, ela tende também a se amplificar. E aqui, realmente, os CFOs entendem que a cultura é o principal, hoje, empecilho, a principal barreira. E aqui é um ponto importante, porque boa parte dos projetos que a gente conduziu de CFOs em empresas de capital aberto ou fechada, boa parte dos problemas não eram problemas técnicos muito complexos, mas sim em como o CFO conseguia liderar, motivar os times para que toda a empresa ela conseguisse andar de forma conjunta. Esse papel era muito visto nos CEOs, e isso foi se passando agora, até pela preponderância e importância das diretorias financeiras dos CFOs. Quando a gente olha nas estruturas dos principais vetores de incerteza, a gente sim vai falar de custo de capital. E é muito curioso, porque se a gente for analisar as pesquisas que a gente fazia de forma informal há 10 anos atrás, normalmente o primeiro ponto era câmbio, era o primeiro vetor de incerteza. E esse foi o primeiro ano que a gente muda esse vetor de custo de capital, ele se porta mais, ele é mais relevante do que câmbio, do que a própria demanda. Então, o que o mercado está dizendo? Eficiência financeira, ela é talvez ou será, pelos próximos anos, a principal variável estratégica dentro da área de finanças, e não somente o controle. Então, não é somente ser business partner, é olhar realmente para custo de capital e eficiência. O CFO de 2026, quando a gente olha para agendas, ele vai ser cobrado basicamente por duas questões, que normalmente não convivem muito bem junto, tá? Disciplina de custo e a capacidade de transformação. Isso é muito difícil de ser conduzido, até porque quando a gente olha para apetite a risco, a gente tem um indicador muito interessante, quase 46% dos CFOs hoje consideram ter um apetite a risco maior, mesmo com macro não sendo trivial. A nossa macroeconomia é realmente muito delicada. Isso sugere muitas coisas quando a gente olha, porque os CFOs hoje, e quando a gente está falando aqui de CFOs de boas estruturas de carreira, eles entendem que é mais arriscado ficar parado, a paralisia ela custa mais do que eventualmente uma movimentação. O risco de 2026 não é perder dinheiro, é perder muitas vezes o time. E aqui eu quero trazer um adendo. A gente está atendendo agora uma companhia, uma indústria química de um bom porte, eu diria, uma boa margem, muita estrutura, pouca estrutura de financiamento capital de terceiros, para não mentir, eles só fazem SCC para exportação, FINEP 4131 para fechamento de câmbio. E o que é a estratégia deles agora de crescimento? Diz, Arthur, a gente é uma indústria química muito bem estabilizada. Meu objetivo agora é, quando a taxa de juros ela começar a baixar, eu tenho basicamente quase 20 bilhões de reais para fazer aquisições. E tem muita indústria química que exige muito CAPEX, que está esgoelado. No momento que começar a baixar a taxa de juros, eu vou começar a comprar essas empresas e começar eventualmente a pegar algum tipo de dívida ou através de caixa. Isso ainda não foi definido. Mas, ou seja, quem hoje tem caixa realmente consegue fazer boas compras no mercado, e eu imagino que nos próximos anos, se tivermos uma taxa de juros, isso pode vir a acontecer. Aqui é um dado que talvez mais me choque de toda a pesquisa, pessoal. Historicamente, as empresas normalmente investiam em CAPEX. E o Antônio deve estar muito a par, trabalhou bastante em indústria. Hoje, o direcionamento ele não está 100% em CAPEX. Ele entra muito mais numa estrutura de dados, analytics e IA. E aí aqui vem um ponto, tá, mas Arthur, o que já inventaram de IA legal na área de finanças? Pô, tem prática. Posso te dizer, ao longo desse ano de 2025, no início do ano de 2025, eu diria que não teriam grandes práticas de IA. A partir de 2025, a gente evoluiu, tanto numa análise de FP&A, quanto na análise de automação de processos, principalmente em techs, por exemplo, é uma das áreas que mais a gente vem visto a utilização. O gargalo hoje da área financeira, para entrar em dados de equipe, não é o tamanho, mas sim a sofisticação
técnica. O dado mais provocativo aqui é que as maiores lacunas elas estão justamente nas capacidades que deveriam tornar a função da diretoria, a área menos reativa, que é a análise, é falar de futuro e não de passado. Depois eu vou trazer um adendo bem interessante para você sobre a FPNE. Quando a gente olha em termos de controle orçamentário, eu gosto muito de tratar, inclusive eu dou aula no MBA da PUC sobre isso, e a gente vê, ainda bem, um controle de orçamento incremental, aquele orçamento conhecido como base histórico, perdendo poder e cada vez outras metodologias ganhando. Ou seja, o passado ele pareceu ser menos importante para esse momento novo que a gente está vivendo. Claro que fazer uma implantação de um orçamento base zero numa empresa que sempre trabalhou em incremental gera um atrito cultural muito grande. Não seria a minha sugestão no primeiro ponto, mas eventualmente às vezes é necessário. Mas GMD e orçamento base zero, assim como o orçamento que é uma metodologia, não digo nova, mas mais heterodoxa, que é o Beyond Budget, começa a ser utilizado. Em relação à estrutura, opa, aqui estava a estrutura de metodologia, perdão para vocês. Quando a gente fala em torno de segmento de contratação, a gente realmente começa a ver segmentos do agronegócio, até porque a nossa estrutura, bens de consumo, porque são empresas tradicionalmente com uma controladoria mais robusta, tecnologia perdeu um pouco de espaço, mas realmente ainda continua importante. Agora, uma que normalmente sempre permanece aumentando é a estrutura de serviços financeiros como um todo. Eu queria até trazer um adendo para vocês, vou pular aqui talvez um dos slides, que é vinculado aqui ao porte da companhia e da contratação. Olha que interessante. Quando a gente olha empresas com mais de 2 bilhões de reais, a gente vê aqui basicamente uma manutenção da estrutura do time. Ou seja, as empresas elas estão investindo mais em tecnologia. E talvez um último dado que eu quero trazer para vocês, que não está especificamente nessa pesquisa, é em relação ao perfil do CFO. A gente tem uma base de dados aqui de 1.406 CFOs analisados e entrevistados, e se a gente for ver qual é a carreira mais tradicional do CFO, ela é uma carreira que vem da área de tesouraria. Isso é muito comum no Brasil, porque custo de capital alto, a gente tem volatilidade, uma inflação e assim por diante. Porém, entretanto, há basicamente 3 anos, a gente começa a ver um incremento de profissionais vindo de FP&A. Por quê? Porque a pessoa ela vai trabalhar no planejamento estratégico, a gente vai estar falando de aquisições. O Brasil passou por um momento em vários segmentos de boas consolidações, desde o mercado de saúde, mercado de energia. Então, parece que o perfil do CFO almejado do futuro parece mais vir de FP&A do que propriamente de tesouraria em si, de negociação bancária ou relacionamento com o mercado de capitais. Claro que isso vai depender do segmento, do momento da empresa, isso aqui são tendências que a gente gostaria de mostrar para vocês. Acho que deu aqui, basicamente, passei um pouquinho do tempo, mas espero que tenha agregado a todos. Dia que agregou, mas já deixou com aquele gostinho, né? Acho que cada um já foi anotando aqui alguns highlights para a gente estar perguntando. Então, é uma pesquisa muito vasta e muito rica, tá, Arthur? Vamos tentar explorar ela um pouco mais e trazer alguns ganchos aqui para o nosso bate-papo. Mas obrigada aí por ter compartilhado e já gerou aí provavelmente a curiosidade. Depois a gente manda o link para quem está participando, para vocês conseguirem acessar o material na íntegra e olhar realmente com mais profundidade. Então, acho que começando aqui, né, Tamara, vou começar com você. Então, se apresenta, conta um pouquinho da tua trajetória, né? Hoje você está como diretora financeira, também conselheira, enfim. E já pegando o gancho, acho que o Arthur trouxe na fala dele um tema que eu também acredito bastante, que é a questão de skills. Então, a gente está falando que antes o CFO vem de uma cadeira que muito mais era um perfil mais técnico, mais analítico e tudo mais, e os desafios estão em como que eu movo a organização, em como eu vou realmente orquestrar para que de fato aconteçam as estratégias. Então, quando você fala de cultura, não vem no DNA já no chip instalado, você tem que desenvolver algumas habilidades, algumas skills, e deve estar acompanhando bastante isso também nas suas discussões, Tamara. Então, traz um pouquinho do que você acredita que são skills necessárias aí para o CFO, né, nessa ótica do que a gente está falando de desafios. Claro, é um prazer estar aqui com vocês. Estou vendo várias carinhas conhecidas, muito feliz de estar dividindo esse tempo com o Arthur, com o Antônio. Obrigada, Silvana. Eu gosto de me apresentar, apresentar minha trajetória com uma frase. Eu sou a prova viva, o exemplo vivo de não importa de onde você veio, você chega onde você quiser. E eu também, como o Arthur, sou gaúcha do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, saí de lá muito cedo porque eu queria mais.
E olha que interessante, o meu primeiro emprego foi de atendente de lanchonete com 16 anos no McDonald's. E agora conselheira, que faço parte do conselho do Instituto Food Service e também de uma startup, eu sento do lado do presidente do McDonald's, o Rogério Barreira, e eu me sinto muito honrada por eu ter chego aonde eu cheguei com a perseverança que eu tive. Eu acho que nós de finanças, a gente tem que ter essa perseverança, essa é uma skill, né, que a gente não perde nunca. E aí depois de 20, de quase 30 anos depois, 20 anos de finanças, passei por multinacional, empresas de transporte aéreo, passei por empresas de serviço. Hoje estou diretora, financeira operacional Latam, na Farm Frites. Para quem não conhece, a Farm Frites, ela é uma indústria de alimento, ela tem fábricas por diversos países, e ela tem uma diferenciação, porque ela não é a líder de mercado, né. Então hoje, o nosso principal, desafio é trazer esse conhecimento dela, que já tem na Europa muito forte, para cá. Eu tive lá, trabalhei lá um tempo, voltei, acabei de voltar, então essa experiência internacional me agregou muito. Coordeno 2 livros de mulheres, então Mulheres no Food Service, que são livros para falar, dar poder e voz às mulheres, botar mais mulheres na literatura, e sou mentora. Mas da minha trajetória, aquele primeiro momento é o que me deixa mais feliz de compartilhar com vocês. E quando a gente fala de skills, eu identifico vários momentos, a pesquisa, né, Arthur, porque é o que realmente a gente passa no dia a dia. Eu acho que, se fosse listar algumas skills, eu começaria pela parte de risco. A avaliação do risco de hoje, ela é diferente. Então eu vou dar um caso prático para vocês. Eh, o nosso custo, o nosso preço é muito simples, ele é cost plus, eu tenho markup fixo, mais os custos variáveis. Energia nunca foi, para mim, algo que eu tivesse que ter atenção. Não tinha escassez de energia, até que teve a guerra na Ucrânia. E aí, de um dia para o outro, eu tenho um custo de energia indescritível. Então, como é que eu faço isso? Né, então, a gente ter essa parte muito bem mapeada de riscos, então, como agora, riscos geopolíticos, né, é fundamental. Então, são skills novas. Aí eu também tenho uma que eu acho muito importante nesse cenário de mudanças constantes: você se adaptar, você ser adaptável. Então, você conseguir facilmente transitar entre um cenário e outro sem sofrer, ou enfim, com equilíbrio e rapidamente, é fundamental. E tem uma outra skill que eu adoro, essa eu sou apaixonada, que é a escuta ativa. E quando eu falo de escuta ativa, eu não estou falando só de escutar o seu time. Você tem que escutar o mercado, você tem que escutar o seu fornecedor, o seu cliente, você tem que estar onde está a informação. Nunca foi tão importante conhecer o mercado que a gente está inserido. E aí vem também com um caso prático, e acaba sendo engraçado, de como eu tenho que explicar isso lá fora. Eu tenho de estratégia para o Brasil, então a gente tem estratégias diversas para países diversos, um crescimento de 10% para este ano. Só que quando eu chego para o meu cliente, para analisar como está o consumo de alimento hoje, ele vem diminuindo muito, e por várias razões. E aí eu tenho que explicar que eu tenho que manter a minha estratégia, eu tenho que manter meu crescimento, sendo que o brasileiro não está consumindo alimento. Como assim, Tamara? As classes B, A, B e C não estão se alimentando pelas canetas emagrecedoras. E aí eu vou explicar, ele diz: "Mas por quê? Só tem obeso no Brasil?" Não, porque é moda. Depois de um determinado peso, eu aplico alguma coisa para ficar com o shape que eu quero. Ah, e as classes inferiores? As classes inferiores não estão se alimentando fora do lar pelas bets. Então elas estão deixando de se alimentar para jogar. E aí isso, quando a gente vai olhar os relatórios e vai avaliar
as nossas projeções, isso tem um impacto muito gigantesco. Quando você está como CFO, diretor financeiro, envolvido no negócio, você tem isso antecipadamente e você consegue reagir, seja com estratégia, seja com realocação de capital, com as ferramentas que você tiver. Então, eu acredito que essas são as novas skills ou skills que nós já tínhamos e que a gente tem que aprimorar. Eu já adorei tua frase inicial de chegar onde quiser, né? Porque a gente sabe que quando a gente fala de carreira é um desafio muito grande. Lógico que todo mundo que está aqui tem uma trajetória muito bacana, mas quando a gente é adolescente, infância, cada um sai de um patamar, é aquela coisa de se permitir ousar mesmo, né? E aí acho que tem uma jornada muito bela. Então, parabéns aí pela trajetória e Obrigada. pelos pontos aí que você já trouxe aí para provocar a gente a refletir. Antônio, né, compartilhando um pouquinho com a gente também tua carreira. Então, né, a gente até estava aqui no começo brincando, né, entre virabrequinhos, aviões, assim por diante. Então, uma trajetória muito rica na ThyssenKrupp, Siemens, agora na Embraer, enfim. Então, você passa por vários mercados, vai transitando várias culturas, enfim. Acho que isso te dá uma robustez e um repertório muito vasto. E você também acompanhou muito a evolução do papel do CFO, né? O CFO que é comando e controle no sentido de estar acompanhando a organização, e hoje ele está à frente realmente de estratégia de M&A, de custo de capital, de encontrar outras possibilidades, enfim. Então, né, dá um overview aí para a gente da tua carreira, né, para a gente te conhecer um pouco mais, e também a tua percepção dessa mudança do papel do CFO que você acompanhou aí ao longo da tua trajetória. Boa noite a todos e obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com vocês. Eu tendo a ser curto e rápido nas minhas apresentações, acho que a Tamara D sabe disso. A minha carreira ela se desenvolveu de uma forma um pouco não muito usual. Arthur, eu venho da área de FP&A, tá? Então, assim, até porque os primeiros 20 anos eu trabalhei numa empresa alemã. Estou começando nos 18, tá, gente? Eu já tenho 42 anos de carreira, mas eu trabalho desde os 10. Tá? Então, dos 18 em diante, eu trabalhei 20 anos na Siemens e uma empresa alemã. Ela é muito forte na parte de M&A, muito forte. As coisas que a gente faz hoje, eu já fazia lá mais de 30 anos atrás. E, e desses 20 anos, lógico, eu fiquei na Alemanha 3 anos, em várias divisões. Fui CFO, fui CEO durante 2 anos e meio na parte automobilística também. E, e aí eu saí, fui para uma outra empresa chamada ZF, que também era alemã, mais 6 anos, onde eu fui 3 anos o controller da operação na América do Sul, depois mais 3 anos como responsável por unidade de negócio, não CFO. Tá? Por que eu faço essa divisão? Dos primeiros 26 anos, eu sempre trabalhei no investido. Então, você trabalha numa subsidiária de uma empresa alemã, onde você recebe alocação de investimento. Aí eu fui para a ThyssenKrupp, aliás, tem um colega que trabalhou comigo que está na live aqui, espero que ele esteja ouvindo, pelo menos o nome dele está aí. Aí eu fiquei 10 anos, já era uma operação global, né? E aí você muda de papel, você que decide para onde vai a alocação de capital, então aí faz fábrica na China, faz fábrica na Índia, reestrutura a fábrica na Alemanha, aumenta a produção no México, então a partir daí já mudou um pouco o meu papel, ao invés de ser o investido, de ser o investidor. E desse tempo todo eu fiquei 4 anos na Alemanha também, já na casa matriz lá, e 6 anos aqui no Brasil, cuidando dessa operação global. E se você juntar os 36 anos que eu falei aí, eu sempre trabalhei numa unidade de negócio dentro de uma grande corporação. Então, sempre tinha alguém no corporate que fazia a tesouraria, que fazia as coisas que são consolidadas numa grande corporação. Aí eu vim para a Embraer. Quando eu estava na Alemanha, morava na Alemanha, a Embraer me chamou, resolvi aceitar. A primeira empresa brasileira que eu trabalhei na minha carreira. Já estou há 6 anos agora. Então eu tive que mudar completamente, né? Eu vinha de área de negócio operacional, com bastante experiência no negócio. Até por isso mesmo, nos primeiros anos, reestruturei a área de compras da Embraer, por exemplo. Eu já fazia compras há mais de 20 anos. E aí chegou na Embraer, 2020, tinha o
eu nunca tinha trabalhado em aviação, né? E para quem conhece um pouco de aviação, Tamara, deve saber disso. Trabalhar 6 anos, você é o jovem do time. O pessoal fica 20, 30, 40 anos. Nunca tinha trabalhado, e aí eu chego. Esse foi eu acho que eu preciso contar isso. O CEO pediu, olha, apresenta os números de 2019. Você não estava aí, mas apresenta para os nossos colegas de vice-presidência. Eu apresento. Aí começo eu lá e o diretor de controladoria a apresentar, eu olho todo mundo com cara de paisagem. Ninguém sabia de onde vinham os números. Vamos parar um pouquinho, né? Então, precisamos. Aí acabou essa reunião, eu falei, precisamos criar uma crise. Aí nem precisou, que no começo de março entrou a Covid, onde a empresa perdeu 40% do faturamento, e no final de abril de 2020 tinha um joint venture previsto com a Boeing deixou a Embraer no altar e não quis casar. Então, assim, a empresa tinha tudo para quebrar. Estava prato perfeito para quebrar, e eu acho que em termos de skill, primeiro, né, a gente, transparência, dos números, e a gente colocou até no pilar cultural, a gente reviu os pilares culturais. O primeiro pilar é responsabilidade pelo negócio, pelo resultado da companhia. Ser accountable, né? Não tem outra conversa. Aí tem outras coisas, paixão por performance, one team, mas o primeiro é responsabilidade pelo resultado da companhia. Então, assim, foi o primeiro ano de estruturar todo o FP&A, trazer transparência. Hoje, você sabe o preço de cada parafuso que vai no avião número tal, né? E a gente discute margem por avião, avião por avião. Antes não tinha isso também. E também nesse primeiro ano, você cria uma visão, né? Bom, legal. A empresa não tem credibilidade nenhuma com o mercado, com o acionista. O que nós vamos falar para o mercado? Então, acho que, para mim, o ponto essencial é ter uma visão de longo prazo e comunicar dentro e fora. Fazer esse trabalho com o mercado de capitais, trazer para dentro e vice-versa. Eu acho que aí foi um dos segredos aí. Se você pegar, em alguns momentos, você pega lá os últimos 6 anos, a ação da Embraer valorizou 1000%. Tá? Hoje caiu um pouquinho por causa da guerra lá, mas no começo do ano tinha passado de 1000%. Então, assim, o que que a gente estabeleceu? Olha, o portfólio de produtos da empresa é fantástico, mas não vende. Estava na Covid. Então, vamos trabalhar no planejamento estratégico e tentar fazer o possível para vender. Isso, a empresa bateu o recorde histórico de carteira de pedidos agora no final de dezembro. E, ao mesmo tempo, Arthur, custo de capital, vamos fazer um de-risking da companhia. Porque, vocês imaginam, a gente está falando aqui hoje da situação da companhia, mas a gente está pensando nos próximos 10, 20 anos. Tem que fazer avião lá para 10, 20 anos. Então, criar um novo ciclo. E não dá para criar um novo ciclo com a empresa quebrada. Então, a gente criou essa visão. Imagina que a alavancagem da companhia em 2020 era 20 vezes do EBITDA, e a gente terminou com a alavancagem negativa agora em 2025, que significa caixa positiva na companhia. Então, assim, a gente estabeleceu um plano de médio e longo prazo para poder preparar a companhia para o novo ciclo. Fez investment grade, recuperou todos os investment grade. E até nessa época, a própria Airbus, que é a nossa concorrente, falava: a Embraer vai ser vendida, os chineses vão comprar, a empresa está quebrada. Hoje a gente está ali, assim, em termos de estrutura de capital, está muito próximo da Airbus, muito melhor que a Boeing e com os outros. Então, assim, eu acho que ter uma visão de futuro, ter uma simplicidade na comunicação, e acho que a companhia inteira sabe isso, a gente faz live a cada 3 meses para todo mundo pode perguntar. Eu acho que é uma das qualidades. Eu acho que desenvolver essa visão de médio e longo prazo é importante para a área. Concordo com a Tamara, eu sou responsável pela gestão de riscos da companhia. É uma ferramenta, não é para reportar para a CVM, para a SEC, é uma ferramenta de gestão. Se você tiver aquilo se você fizer aquilo funcionar como ferramenta de gestão, você consegue prever tudo o que está acontecendo. Tá? Então, seria uma dica minha, acho que a gestão de risco é importante, e ela muda numa trajetória muito rápida. A gente começou por um tempo, a gente pagou tarifa para os Estados Unidos. Um mês e meio antes de começar a pagar a tarifa, a gente já estava revendo os preços de transferência, porque
esse segmento não pagava tarifa desde 1979, mas a gente sabia que ia acontecer. Então a gente trabalhou muito forte e conseguiu desidratar um pouco o transfer price. Então, assim, tem que antecipar, vai ter volatilidade todo ano. E a gente acabou de fazer o summit de liderança, eu coloquei os principais riscos lá e o pessoal votou, olha, esses são os principais riscos que a organização vê. O que nós vamos fazer para tentar mitigar esses riscos? Então, a Embraer trabalha com moeda funcional dólar, né? Então, o câmbio, às vezes, ele atrapalha pouco. A empresa é totalmente dolarizada. Mas, né, quando a gente fechou o plano do ano retrasado, o dólar estava a R$ 6 e a gente fechou o câmbio a 5,40. E o conselho batendo no Antônio e falando: vocês estão muito conservadores. Tá? Então, assim, e a gente fechou desse ano também a 5,40. Fala, pô, então vocês estão perdendo? Não, a gente estava arrediado com Zero Cost Collar a 5,50. Então, eu recebo o crédito das minhas opções de dólar que eu recebo. Então, assim, tem que trabalhar na frente. Às vezes você não vai acertar em tudo, mas a partir de que você consegue estabelecer os cenários, a coisa funciona. Eu acho que o pessoal da Embraer é tão apaixonado que eles acabam fazendo, executando de forma com maestria, coisas simples de forma extraordinária. Então, acho que se eu fosse sintetizar aí, dos 6 anos, acho que tem muito a ver com isso. Causar impacto na organização. Eu acho que os meus colegas do mercado não olham tanto estrutura de balanço, estrutura de capital, e eu administro a companhia usando pelo balanço, onde eu tenho capital investido, onde eu tenho que buscar mais rentabilidade, do que ao contrário. Depois eu vou chegar lá no Profit and Loss. Então, assim, tem que olhar o de-risk da companhia contínuo. Senão, se a gente fizesse isso, não tinha tanta recuperação judicial que nem tem nesse país ultimamente. E acho que mais um detalhe, né? Isso você aprende muito bem na indústria automobilística, que você vende o almoço para pagar a janta. Crescimento demais não significa que a empresa está bem. Né? Esse negócio de hypergrowth, tem que crescer receita, tem que crescer o resultado, senão tem alguma coisa errada. Está fazendo alguma coisa errada. Senão não tinha todas as airlines que cresceram para caramba, todas elas foram para recuperação judicial. Então, assim, é um negócio muito sério. Às vezes é melhor não crescer tanto, mas crescer de forma sustentável, que é o lema da companhia hoje em relação ao mercado de capitais. Tá? Não adianta embarcar numa correria, investir um monte de dinheiro, vai ter flutuação, vai ter risco, o dólar volta a 6 logo, logo, depois volta a 5,20. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa sensação de que o crescimento traz a felicidade para todo mundo. Né? Cresce, 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 aí chega lá e pede recuperação judicial. Então, acho que, sei lá, estourei meu tempo aqui, mas para dar algumas Não, coisas que me vieram aqui no coração aqui para estourou falar para nada, você. tá? Você já deu uma aula aqui que já dá mais um toque. Acho que dos pontos que você trouxe, eu tive a oportunidade de visitar a Embraer e quando você já em outros cases a gente trouxe aqui falando de inovação e tal. Acho que você fala muito a questão da paixão que a galerinha realmente tem. E eu acho que a paixão, quando a gente fala de uma empresa brasileira de estar onde está, qualquer outra pessoa que está aqui ou, né, assistindo a gente da nossa live tem um carinho especial. E aí parece que é meio que intocável. Por quê? Porque tá fazendo aviões, né? Aquela coisa, não tem tantos concorrentes. E quem vê a história não lembra a quantidade de desafios que vocês passaram. Então, assim, uma Covid, ninguém viajando, o namoro deixando no altar, né? E depois ele não seguindo. Agora com o tarifaço, vocês que conseguiram se reinventar de volta e falar como que eu respondo a isso. Então, acho que tem uma série de processos bem estruturados da companhia para vocês conseguirem de fato fazer essa guinada e realmente, né, tá conseguindo se recuperar e apresentar o resultado que você está compartilhando aí, que é bem interessante, bem consistente. Arthur, esqueci de falar, zero base budget para todas as contas e quem faz é a minha área para a empresa como um todo, e ninguém reclama. Ó, isso é bom, isso é bom. E, Antônio, eu Mas, acho que de você novo, trabalhou. né, eu gosto de pegar risco também, né, não sou averso a risco, né, a gente investe também, às vezes erra também, mas, no geral, a gente tem acertado mais do que errado. A gente até vai É, falar disso, porque quando a gente traz um case que eu quero explorar contigo ao longo da nossa conversa, é o próprio case da Evitol, né? Em um dos eventos a gente trouxe o Daniel, que agora está nos Estados Unidos, ele falava bastante que inovação era um salto de fé.
né? Então, na época não tinha vendido a Evitol, era aquela coisa de como que eu aprovo. Estava justamente na separação com né, com a Boeing e tal. E aí é esse momento que é comum as empresas retraírem e falam, não quero mais investir. E é nesse momento que você fala, meu, ou eu vou segurar o próximo futuro, ou daqui a pouco não tem mais próximo futuro, né? Então, você mesmo pensar em disruptar o teu próprio negócio, investir e encontrar alternativas, acho que aí tem uma grande sacada também. É lindo fazer avião, mas tem que ganhar dinheiro, né? Então é uma coisa rápida. Não, mas bacana. Então vamos lá, Arthur, você contou um pouquinho de você, da tua carreira, falou um pouquinho, né, de economista. Você deve conversar com muita gente ao longo das semanas, bate-papos e tudo mais. Traz um pouquinho do que você tem acompanhado de grandes temáticas na mesa. Então, assim, as grandes preocupações você já trouxe ali no relatório, que era muito a questão de Forex. E Forex hoje em dia, vamos ser bem honestos, que nem você falou, né, Antônio? Uma hora tá 6, tá 5 e pouco, tipo, é a vida, né? Como que você vai transitar nesse cenário? Mas quais são outras pautas que estão têm preocupado, estão gerando desconforto, ou realmente estão demandando uma agenda mais intencional das pessoas que você tem conversado aí, dos CFOs? Claro, claro. E eu só antes de responder de forma bem objetiva, Antônio, eu acho que você trabalhou então com o Vício Brício, na época de DF. Estava com ele semana Nossa, passada. Eu tava, almocei que com ele semana legal. passada. É. Ele é um bom Mas exemplo de como se reinventar, né? é um belo exemplo, um belo exemplo, cara, genial. Mas trazendo aqui para vocês, o que que a gente vê? A agenda geopolítica como um todo, ela normalmente ela está na mesa. A agenda de riscos, claro que agora ela talvez com um pouco mais, se for uma empresa exportadora, se for uma empresa com nível de importação um pouco maior. Então, essa é uma agenda assim, como mensurar esse risco e como mitigar, que eu acho que o Antônio trouxe muito bem, a própria Tamara também trouxe, que assim, os riscos muitas vezes a gente não sabe nem o que vai ter, então essa cabeça mais amplificada, sim, é um ponto que a gente cada vez vem trazendo mais. O ponto de evolução tecnológica, porque se a gente for ver as empresas de grande porte, acima de 2 bi, elas não pretendem aumentar drasticamente seus times, a boa parte pretende manter. Mas como é que eu mantenho o time se a empresa ela cresce? Tem que ter alguma mágica no meio desse tempo. Essa eficiência, ela normalmente vem da tecnologia. E aí você entra, ele junta os dois pontos finais. Como é que eu implanto a tecnologia e qual tecnologia implantar? Porque hoje se fala de inteligência artificial, mas poucos projetos implantados de A a Z. Então, o que, que gera eficiência, de fato, para dentro da empresa? Ou uma análise melhorada, não precisa ser eficiência na linha de despesa, mas o que, que melhora? E aqui eu não estou dizendo de reduzir time, de fazer demissões, não é isso. É de conseguir utilizar o time melhor, porque existem, principalmente empresas menores, um time muito operacional. E o terceiro ponto, que realmente é o principal entrave, é uma questão cultural, porque a mudança do papel do CFO ela vem sendo mudada ao longo dos últimos 40 anos, talvez com uma maior velocidade nos últimos 10, como boa parte dos ambientes tecnológicos. E essa mudança cultural é a mais difícil de se fazer, porque biologicamente nós, seres humanos, nós somos avessos à cultura, nós somos adaptáveis de maneira tranquila e tradicional. E principalmente quando a gente olha para a visão orçamentária, que é um orçamento incremental e tem um orçamento baseado, e eu acho que o que o Antônio faz é louvável, porque pouquíssimas empresas conseguem centralizar um orçamento base zero, o aspecto cultural é o principal. Eu brinco, normalmente tem 3 CFOs que a gente, sendo muito simplista, a gente tem um CFO que ele faz a agenda do ritmo operacional. Normalmente são CFOs que vêm do segmento da empresa que está nos contratando. É uma pessoa de ritmo, ela já sabe o que fazer e de operação. A gente tem um segundo CFO, que é o CFO operacional. A empresa normalmente está com uma dificuldade ou fez muitas aquisições e eu preciso unificar a cultura. O CEO é o trabalho disso, é o trabalho também da diretoria de recursos humanos, mas o CFO ele transita em todas as áreas. Então, ele é o principal alicerce. E o terceiro CFO é o que eu brinco, é o CFO estratégico. Ele não é melhor porque o título é bonito, mas ele é um CFO que normalmente a empresa ela tem que mudar o modelo de negócio. O varejo teve muito disso, indo para o omnichannel. A gente teve outras companhias de bens de consumo que tiveram. E aí a gente está precisando de um CFO que precisa talvez quebrar alguns paradigmas na visão de estratégia. Então, é uma pessoa que tradicionalmente não vem do segmento do cliente que está nos contratando. É muito bacana. Já gostei do teu overview dos três, porque a gente vê, de certa forma, isso sendo extrapolado para qualquer outra função, né? Quem está realmente no dia a dia tocando operação e quem está realmente fazendo o movimento, guinada, trazendo coisas diferentes. Então, né, tem aí um contraponto bacana. Pegando o gancho, Tamara, nessa linha, a gente está falando e foi uma das falas iniciadas até do próprio Arthur, que a gente está falando de uma competência muito chave, que é essa parte de influência estratégica. Quando o Antônio trouxe lá que teve que apresentar o resultado de 2019,
é perceptível que às vezes você senta numa mesa, as pessoas não falam nem a linguagem que você está falando. As caras de paisagem, não perguntam nem o que é, e eu vejo isso agora acontecendo com IA. Né? Você olha para os coleguinhas e fala assim, tipo, o nível ainda de fluência digital tá pequeno, a exposição de falar, não faço ideia do que você está falando, não vi na prática, não conheço, a gente ainda tem esse receio. E o que que você percebe, então, Tamara, né, quando você fala desse poder de influência estratégica, e aí uma outra competência que eu vejo que o CFO tem que ter, não tem como fugir, é os jogos de poder. Né? Você vai estar entre CEOs, vai estar com stakeholders, vai estar com uma série de outras coisas, como articular e realmente transitar muito bem nesse cenário. Eu acho que a gente sempre teve a visão que a gente deveria fazer parte da estratégia, né? Eu acho que o que mudou foi o peso, sabe? Então, a gente precisa sempre estar com essa precisão financeira em dia ou estar cercado de pessoas que estão se atualizando, porque sempre tem essas mudanças, mas ela sozinha ela não é suficiente. Então, você tem o mercado mudando, concorrência, demanda, né, mudando. Então, você tem que se adaptar a isso. E aí, então, a percepção de sair de uma coisa, de uma influência estratégica, de uma precisão financeira para uma influência estratégica é necessária urgente, né? E aí a parte eu vejo o seguinte, que quando você usa o CEO e o CFO, eles se juntam e eles usam as ferramentas que eles têm para fazer o negócio, isso se dá de forma muito mais clara, muito mais resultado. Porque o que acontece? Eu já ouvi falar colegas dizendo, mas eu não gosto de trabalhar com aquele CEO, eu não consigo me dar bem com ele. Isso não tem nada a ver. Porque quando você está programado a fazer algo, né, referente a um negócio, você tem que estar inserido. E o CEO e o CFO têm esse poder. Então, o CFO ele tem que transitar em vários lugares, em vários momentos e fazer essa conexão. E aí eu achei muito interessante essa parte que o Arthur trouxe de tecnologia. E aí eu trago, Arthur, uma coisa que eu tento fazer. Eu vejo esses projetos de tecnologia como não só uma parte de transformação do negócio, né? Não, você, como CFO, você tem que estar inserido nesses projetos desde o início. Porque só você vai poder trazer coisas e perguntas que são relacionadas a nós, ao nosso dia a dia. Então, perguntas de retorno, o que que vai trazer de modernização real, vai interferir em outra alocação de capital, eu deveria estar investindo nesse momento. Então, essa é fundamental que nós participamos desde o início desses projetos, né? Então, hoje é fundamental essa parceria, essa visão do negócio como um todo. Não, obrigada, Tamara. Você já dá o gancho aqui para a próxima, tá? Quando a gente está falando de alocação de capital, direcionamento estratégico e tudo mais, eu vejo que tem um gap quando você fala lá de um plano lindo, maravilhoso, e como que ele se traduz de fato lá na operação. O Antônio trouxe na fala, temos que gerar uma crise, né, Antônio? Já me deparei, porque às vezes, normalmente o pessoal fala bastante do CFO, do mundo financeiro, do tipo, lá vem eles, nem celebra, já está vindo com outro desafio, ou algo do gênero e tal. Por outro lado, Antônio, trazendo aqui um pouco os desafios que vocês tiveram e a maneira com que vocês orquestram, como que vocês decidem alocação e inovação? Porque inovação de verdade, a gente tem lá a própria Embraix da vida e tudo mais, você vai colocar tua grana sem a necessidade de X% de retorno tão fortemente igual é qualquer outro ROI que a gente analisa. Tem um risco ali embutido de uma coisa que vai dar certo, de uma coisa que pode não dar certo. E além disso, a outra pergunta para você, como que vocês cascateiam as estratégias? Você já trabalhou nas empresas, né, automobilística, alemã e tudo mais, cada uma tem uma cultura muito forte, mas também uma governança diferente.
que você percebe que é uma governança que realmente facilita e impulsiona você conseguir definir grandes estratégias, grandes marcos e chegar à informação na ponta e gerar realmente esse movimento para atingir os resultados, enfim, e conseguir fazer essa guinada que a maioria dos business precisam? Bom, hoje, só para dar um exemplo, né, o Arthur, sem falar de CAPEX agora, a gente hoje, esse ano aqui, a gente deve investir mais de 100 milhões de dólares para inovação. De que forma? A gente investe em verticais de inovação. Vou dar um exemplo. Competitividade da fuselagem. Isso é um vertical. Tá? A aviação autônoma é um outro vertical. Significa cada vez mais um cockpit mais simples para os pilotos. Viu, Tamara? Pode falar para o maridão lá. O futuro vai ter muito menos botão no painel do que vocês imaginam. Então, assim, a gente não está investindo numa plataforma, a gente está investindo em verticais de inovação. Se não tiver um projeto, a gente investiu a fundo perdido. E aí, quando a gente enxerga uma oportunidade de mercado, e na aviação é um pouco. Você tem que chegar a uma oportunidade de mercado daqui a 5, 10 anos, não agora. Porque é o tempo que vai demorar para você desenvolver um avião novo. Então, assim, a gente se garante com esses investimentos em inovação para que eles equipem os aviões do futuro, mesmo que a gente não tenha uma plataforma definida ainda. Então, para isso não tem retorno, para isso é realmente investimento sem uma destinação específica e acaba indo direto para o resultado contra o resultado operacional da companhia. E a gente toma risco às vezes. A gente, há 3, 4 anos atrás, a gente falou que ia fazer um avião turboprop e a gente chegou à conclusão que não vamos fazer mais, gastamos lá quase 50 milhões e paramos o projeto. Por quê? Não ia trazer uma diferenciação da Embraer em relação à concorrência. Então, melhor não fazer. Foi tudo perdido? Não. O eVTOL é uma outra história. O eVTOL, a gente desenvolveu uma ideia. Essa ideia a gente gastou uns 30 milhões e quando fez o IPO valia 2 bi. Agora caiu pela metade pelo mercado, mas é um desafio. A gente não tinha dinheiro, né? Então, como é um negócio de alto risco, o que que a gente fez? A gente trouxe outros sócios para dividir o risco com outros sócios. Apesar da Embraer ter 72% hoje, foi a forma que a gente encontrou de investir em tecnologia sem ter todo o dinheiro. Mas o avião já saiu do chão, já está voando. Já. Tem um desafio tecnológico enorme. A Embraer nunca fez isso. O avião elétrico que decola e pousa vertical, depois faz a transição para cruzeiro, quer dizer, não é uma coisa muito simples. Tanto que, dos últimos 3 anos para cá, parte dos concorrentes quebraram. E, e aí você está no meio do projeto que você já gastou, nós gastamos acho que mais de 600 milhões já de dólares, e aí você vê que o mercado que você tinha previsto quando você fez a ele diminuiu. O que você faz? Vai lá e muda o preço, para manter o seu retorno. Ah, mas não pode aumentar o preço? Pode, não tem um produto no mercado ainda. Então, assim, eu acho que a gente influencia a estratégia quase todo dia, mas eu acho que em conjunto, eu acho que que nem o Arthur falou, calcular, todo mundo sabe calcular, taxa de retorno, payback descontado, ROIC, isso aí todo mundo faz. Agora, se aquela opção estratégica é realmente viável, ela vai mudar durante o tempo. E às vezes é mais fácil parar antes que você gaste mais. E a gente teve os dois casos, aí a gente não parou, continua, e eu tenho certeza que vai dar certo. Outros a gente parou no meio do caminho por entender que não dá certo. E uma coisa que a gente tem aprendido muito, né? E eu tenho também aprendido muito na Embraer, a gente está querendo fazer um avião maior. E significa multiplicar o tamanho da Embraer por 2, 3 vezes, ou até mais. Então, antes de você entrar numa aventura dessa, a gente falou, o que que a gente vai parar de fazer? E aí começou a cortar a iniciativa, empresa grande, você faz um monte, vamos fazer um joint venture aqui, vamos fazer uma inovação ali. Então, quando você vê, você está fazendo um monte de coisas pequenas que não agregam, não geram retorno, e aí você do dia para a noite você percebe que você está investindo tempo, recurso da companhia para gerar coisas que não vão mexer o ponteiro. Então, a gente, antes de começar um sonho maior, nós estamos focando, tirando esses projetinhos da frente para focar no core business. Assim, passa muito pela gente nessa hora. A gente que levanta a bandeira, porque engenheirada quer fazer mesmo, não tem jeito, todo mundo quer fazer.
E a gente levanta a bandeira, o CEO apoia, os colegas apoiam também, discute no conselho e muda. Se tiver que mudar, é melhor mudar antes do que quebrar a cara lá na frente. Eu penso desse jeito. Não vai acertar sempre. Errar faz parte do processo de inovação, mas não precisa errar muito. Errando um pouquinho só, tá bom. Aquela parte que a gente fala que erra rápido, aprende rápido, né? É Então, isso aí. recalcula a rota e vai É novamente. melhor E, e, cortar na raiz, e, não e, e, o deixar que- e crescer. querendo ou não, o próprio processo de aprendizagem, vai trabalhar com automação, vertical de fuselagem, vai trazer competências que pode não ser o grande projeto final que tinha imaginado, mas que incorpora alguma outra coisa rapidamente. Mas tem assim, Silvana, tem umas armadilhas, né? O pessoal lá é muito apaixonado, às vezes a paixão ela te cega um pouco, né? Tem que esquecer um Até pouco. porque isso é um ponto, tá? Quando você fala de engenharia, a engenharia, a gente Isso, brinca que vai fazer o carro do futuro. Meu, aí não é vendável, porque vão querer colocar tudo que é tecnologia e o cliente na ponta não vai querer exatamente. comprar. Então, tem essa equação realmente para Então, conseguir estar equilibrando. E sabe, sempre, negócio é e sempre negócio, tem que erros ser duro. novos, né, Antônio? Sempre erros novos. Exatamente, exatamente. Nessa hora a paixão atrapalha um pouco. Não, bacana. A gente até tem uma pergunta aqui, mas Arthur, eu vou pegar o gancho contigo. Porque uma outra coisa que a gente percebe é que para trabalhar com inovação, você também tem que estar fazendo parte de um hub de uma inteligência coletiva maior. Você tem que circular outros espaços, estar falando com o ecossistema, entendendo a relação. Inclusive, se você for pedir as mesmas regras que você pede para um fornecedor de aço, por exemplo, para uma startup, você nem consegue contratar ela. Então, acho que essa linguagem de que a gente está falando de se adaptar, vai ter que qualquer cargo estar transitando. Como que você percebe os CFOs hoje atuando fora realmente da própria rede? A gente sabe que uma rede muito forte, a gente até falou aqui no início que é o próprio IBF, mas transitar por outros ecossistemas, outros grupos e discussões. Você acha que está normal, ainda tem margem e possibilidades? Como que você vê isso na prática? Vou dar uma resposta mais ampla, talvez, Silvana. Eu acho que sempre temos a melhorar. Se a gente vai pegar os estudos de Alzheimer, quase todos eles dizem que se a gente aprender uma língua nova e se saber tocar algum instrumento, e pode ser qualquer instrumento, a gente reduz drasticamente o Alzheimer no futuro. Então, isso eu acho que é bom para qualquer ser humano, transitar. O problema, talvez, é equilibrar tempo e esse trânsito. E aí depende muito do que a pessoa quer. Olha, eu quero ser um CFO, talvez como o Antônio trouxe, quero entrar na parte de inovação, ser mais completo, estou numa empresa como a Tamara trouxe, de uma empresa, talvez numa cadeia muito específica, que eu quero ver coisas diferentes, porque a empresa necessita, eu acho que sim, eu acho que vale a pena e tem muito a expandir. Agora, de repente, você pode ser também um CFO que veio numa carreira de bens de consumo e entrou numa empresa varejista. E eu acho que daí ter essa expansão muito, pelo menos nesse primeiro e segundo ano, eu acho que é um pouco mais difícil. Eu acho que daí é expandir o conhecimento onde você não tem, que no caso é no varejo. Então, acho que vai depender mais do momento de carreira, mas no geral, sim, tudo que a gente tem de experimentos fora da nossa zona de conforto, fora do nosso tradicional, é extremamente relevante. E quanto mais a gente senta com pessoas que não são da nossa área, tanto que o nosso modelo de negócios, o maior insight que a gente teve na nossa empresa não foi um headhunter que deu, e nem os sócios que desenvolveram. Foi uma pessoa, um diretor industrial que, inclusive, nunca tinha contratado uma empresa de recrutamento e por isso que ele nos deu esse insight. Bacana, muito legal. Então, pessoal, vou abrir aqui para vocês. Quem tem alguma pergunta, eu já tenho várias, mas enfim, vamos dar espaço. Se quiserem abrir o microfone, fazer uma pergunta direcionada, fique à vontade. Porque normalmente o pessoal tem um pouco de vergonha na primeira pergunta, mas depois que vem a primeira começa a vir outras. Eu não sei se veio Já tem ali, alguma. ó, Josué. Vai Ah, lá, já tem, Josué. eu não vi. Então tá. Olá, pessoal, boa noite aí. Muito obrigado aí pelo papo, muito legal. É uma pergunta, acho que para o Arthur, talvez, enfim, mas os outros colegas podem comentar. Em relação a quem opta por essa carreira, né? Ela me parece que ela é uma carreira que você inicia lá no estágio, na análise, que você já vai se direcionando para o FP&A ou para a tesouraria, e depois você acaba se tornando aí, enfim, caindo como você for. E alguém que já tem uma experiência, alguma, já, né, no meu caso, por exemplo, né, sou da área de M&A e novos negócios, como é que uma pessoa que já é senior pode se transitar para uma carreira desse tipo? Que elementos são necessários? Como é que vocês veem, enxergam transição para a carreira de CFO, enfim, ou tentativa de ir para esse caminho? Cara, eu vou te dar uma resposta, talvez depois eu queria também ouvir o Antônio e a Tamara,
Mas eu vou dar uma resposta mais objetiva. Claro que a gente teria que ver, analisar a tua estrutura curricular, tuas passagens, mas tradicionalmente o M&A ele tem mais vínculo com o FP&A. Então, assim, tem algumas empresas pequenas para médias que o M&A... Porque, cara, quem aqui tem posição de M&A? Vamos falar sério. Vai ser a Vale, vai ser a CCN, vai ser aqui o Antônio, eu não sei se a Tamara tem um gerente de M&A. É mais difícil. Por quê? Porque é um negócio cíclico. A empresa ela vai lá, vai fazer um monte de aquisição e depois, olha, José, muito obrigado, vai para outra empresa. Isso é muito comum. Então, o M&A, tu ficar só em M&A, realmente, isso que tu está sentindo é muito comum, tá? Normalmente, cara, a melhor passagem é, não sei se tu está em boutique, alguma coisa assim, mas talvez tu possa ir para boutique, que tem uma outra qualidade de vida, ou ir para uma empresa média que o FP&A fica junto com o M&A, porque é uma empresa que não vai ter todo momento compras, aquisições ou venda de determinada unidade de negócio, e o FP&A ele conversa muito com a agenda de M&A. Mas realmente, eu entendo bem o que tu está sentindo, eu já conheci inúmeros profissionais que estão num momento muito similar ao seu. E que vêm de excelentes escolas, são pessoas muito inteligentes, porque a M&A exige isso, mas infelizmente tem uma dificuldade de liquidez. Mas o que eu acho Entendi. legal, Josué, é que está mudando muito e aí abre opção, né, para coisas não tradicionais. Então, eu até estava lendo sobre isso um pouco antes de entrar, que tem muitas empresas saindo da parte de diploma, cargo, tempo de experiência e quantidade de subordinados e está escolhendo pessoas com skills aplicadas na prática, capacidade de aprender rapidamente, colaboração, integração com o IA. Então, essa adaptabilidade te dá chance hoje de você chegar em cargos mais altos, mais democrático, eu acho, né? Acho que no passado ficava muito do que como você era técnico. E hoje, você não acha, Arthur, que está dando mais possibilidade para pessoas de áreas diferentes assumir posições de diretoria, de CFO, enfim, não só a tradicional? E eu até vou complementar, tem um artigo científico de 2022, para mim é o melhor artigo científico sobre desenvolvimento organizacional já feito talvez da década do século, é um artigo do Sackett, e ele faz exatamente essa análise, tá, Tamara? Ele é uma meta-análise basicamente é um autor, ele pega vários artigos científicos para analisar esses artigos e chegar a alguma conclusão. Esse autor ele fez diferente, ele fez uma meta-análise profunda, ele pegou os dados brutos de 100 anos de artigos científicos para identificar exatamente isso. Existe alguma característica técnica ou comportamental que gera uma correlação com performance futura? E fazendo um resumo de toda a obra, cognição hoje é mais importante que personalidade. Isso em todas as cadeiras. Claro que vai depender um pouco da cultura da tua empresa, mas de forma geral, mundialmente falando, personalidade tem uma correlação de 0,12 com performance futura, cognição 0,22. Só que tem um indicador que ele é o melhor indicador, na verdade dois, que são os dois melhores indicadores para performance futura. Primeiro, é ter entrevista estruturada. Eu consegui entrevistar o Josué, consegui entrevistar o Arthur e consegui, na estrutura, identificar quem fez melhor. E o segundo melhor indicador, que é o que a Tamara está dizendo, é um indicador com um nome bonito chamado Learning Agility, que basicamente ele responde o seguinte: o que eu faço quando eu não sei o que fazer? Porque é o seguinte, Josué, ao longo da tua carreira como diretor financeiro, que tu vai assumir no futuro, tu vai ter um monte de desafio que tu nunca viu na vida, cara. O teu time nunca viu. Como tu te Exatamente. adapta? E o Learning Agility ele é um indicador que a gente chama de multidimensional, ele avalia mais de uma dimensão, ele avalia a adaptabilidade, abertura e experiência, avalia a cognição, mas avalia também, por exemplo, alguns conhecimentos mais técnicos voltados à cognição. Esse é um indicador hoje mais utilizado para prever performance futura, independente se tu é um estagiário ou se tu é um executivo de uma multinacional, vice-presidente e assim por diante. Maravilha, gente. Obrigado. Antônio, o que tu acha? Deixa eu queria ouvir também o Antônio. O que tu acha, Antônio? Eu não sei, talvez como eu já estou ficando velho de carreira, eu não fico olhando o número o dia inteiro para fazer minha previsão por ano. Eu combino informações de vários lugares que eu vou ouvir durante as reuniões e eu consigo falar para a turma, olha, o barco vai passar por uma tempestade, tá tudo certo para chegar no objetivo. Eu consigo fazer previsões sem muita informação, assim, mas pela questão sensitiva de combinar as coisas que eu estou vendo durante o ano. Mas acho que aqui tem uma questão, quando a gente fala de repertório e maturidade, de já ter vivido algumas crises, alguns cenários, tá lendo, que facilita você entender muito mais esse feeling. E, inclusive, quando a gente está falando de maturidade, até não se desesperar com algumas, porque você sabe que vai passar, você se reinventa, como que você faz.
Então, acho que tem uma orquestração muito bacana aí nesse sentido. A Mas gente fez eu queria contar uma história desse saber ou não saber, Arthur, se você me permite. Manda lá. Quando eu fiz entrevista na Embraer, um dos conselheiros, que é uma das lendas que tem no mercado hoje, ele falou: Antônio, você já dirigiu uma corporation na vida? Eu falei: não, mas eu aprendi tudo que eu não devo fazer nas empresas que eu trabalhei. E eu sei tudo que eu gostaria de fazer. Foi a primeira resposta. E aí o segundo foi, segunda entrevista. Antônio, quanto tempo que você não fala com o banco? Eu falei, mais de 10 anos. Eu sei como funciona um pouco, mas faz uns 10 anos, porque sempre tem uma corporação cuidando disso. E aí ele falou para mim, tranquilo, a gente vai ter 1 bilhão de caixa positiva da Boeing, não precisa se preocupar. Tal. A Boeing Que pulou fora e sacanagem. tinha 4 bi 400 de dívida. Hoje está abaixo de 2 bi já, mas tem mais caixa do que dívida. Então eu tive que aprender junto com o time. Eu acho que não tem que ter pudor, gente. Ninguém sabe tudo. Não, mas Acho acho que que é se lançar realmente. Acho que tem. A gente trouxe um dos cases que o Arthur falou, a gente trouxe falando de Lean Agility como uma das temáticas, e um outro foi a própria Cristina Palmaca, que também teve num dos nossos eventos, falando de um livro que ela compartilhou, que fala um pouquinho de inteligência cristalizada e inteligência fluida. Que é esse pouco desse feeling que você tem, Antônio, de você falar que já viveu, o que você sente e tudo mais, que é um pouco do que vai acontecendo com a maturidade, né? Então, acho que tem um repertório muito bacana aí para ser compartilhado. e aí depois desse tempo todo, Josué, quando a gente vai ao mercado levantar dívida, fica todos os meus colegas olhando o que que a gente vai fazer, porque é uma das referências do mercado hoje. Então assim, você aprende, você desenvolve e por às vezes por você não saber, você cria formas de fazer as coisas diferentes do que tem no mercado hoje. Uhum. Sei lá, Você não segue a maioria, né? Você criou com, tua com, análise. com toda a humildade, pelo menos foi isso que a gente acabou fazendo na Embraer. Hoje a Embraer capta dinheiro mais barato que a Boeing, por exemplo. Só não mais que a Airbus, mas é o segundo melhor rate do mercado hoje. Que legal, muito bacana. Então, acho que dá essa sensação realmente de missão cumprida, de orgulho, do que vocês têm Isso aí. feito e conseguindo fazer. Não, bacana. Pessoal, a gente vai para a etapa agora, que é só uns 15 minutinhos, não vamos passar disso nas salas, mas é a oportunidade de vocês estarem transitando, conhecendo colegas de outros estados, enfim, para a gente ampliar, e daí a gente volta aqui só para os nossos encerramentos finais. Então, já separei algumas mini salas, algumas vocês vão estar ou com um Connect ou com convidados, mas é muito mais vocês tendo a oportunidade aí de se conhecerem. Não deu tempo de conversar tudo com o Antônio. Ah, mas a sala que você caiu para a gente conseguir ter aí bastante informação. Antônio, eu queria que só para conversar não dava tempo, mas foi ótimo. Aprendi um monte com ele aqui, ó. Parceria do CFO e CEO tem que ser 300%. Não tem como, né? A, a Márcia teve sessão exclusiva, Silvana. Eu falei Nossa, para ela, falei, olha a benção de estar caindo na sala contigo, o foi nível de. top, top. Fiquei doída que você nos tirou desse momento rápido. Tinha que continuar Ah, mais, para aprender mais com eu, ele, eu, eu, imagina. eu brinco que é o gostinho de, né, de quero mais. Isso, mas foi bom que a gente conversou bastante. A gente tem que levar também o Antônio para um dos nossos presenciais, Antônio. A gente faz também Ah, presencial ali, né? Que nem eu comentei contigo, então vai ser uma honra também estar trazendo você aí, circulando com a gente nas nossas redes. Prometo tentar. Às vezes não consigo atender todos que me chamam, mas Eu imagino não, que deve ser uma loucura. não que eu não goste, tá? Não é que eu adoro participar do evento, mas tem hora que não dá. Não, a Tem gente hora que super não te tem jeito. compreende. A gente faz um online mensal e faz um mensal, né? Quando as agendas batem e tudo mais. Mas a gente super compreende também. Tá Passou tão ótimo, tá? O rápido. problema é que acaba, né? Vem isso, a gente se empolga Nem me conversando e fala. acaba. Aqui o desafio depois é o continuar, tá? Eu sempre brinco Tá? com os nossos connects, que é pegue o contato, marca, enfim, porque esse gostinho do Quero Mais, que é onde é a riqueza da aprendizagem. É duas conversas, igual a gente dedicou 1 hora aqui, 1 hora e meia para estar ouvindo, quantos insights ricos que a gente tem, né? Então, acho que essa dinâmica é muito interessante de quando a gente está falando de gerar conteúdo, mas é uma riqueza, né, de sugar, no bom sentido,
essa expertise, o seu know-how. Então, com certeza fica aí a mensagem. Será que já voltou todo mundo? Porque tem alguns que eu brinco que a gente abduz e daqui alguns não vão querendo voltar, né? Eu só colocar aqui. E tem o Tem pessoal uma que pessoa do foge quando nosso as salas grupo. vão ser montadas. Ah, mas isso é normal. Eu falo que as pessoas perdem uma grande oportunidade na vida e não se dão conta, que é de fato terem essa possibilidade de estar conhecendo as pessoas, de estar ampliando aí, né, know-how e network. Então, com certeza, perderam aí uma grande oportunidade de entenderem aí esse bate-papo. Indo para o nosso encerramento, pessoal, eu queria de verdade voltar e reforçar o agradecimento, então, Antônio, o Arthur e a Tamara, né? E indo para os encerramentos finais aí, vocês já foram falando ao longo da trajetória mensagens chaves, mas se puderem encerrar aí com uma frase, uma mensagem, algo que conduz e que norteia a vida de vocês, e a gente já encerra aí o nosso evento. Quem que começa? Eu posso Tamara, né? começar, O Arthur, Silvana. tanto faz. Vamos lá. Eu acho que superação seria a palavra com a que encerraria isto. Acho que nossa função é nos superar no dia a dia, nos reinventar. Eu fui muito com o que falou Antônio de saber que podemos errar, mas isso não tem que ser um bloqueio ou um limite. Acho que isso faz parte e, obviamente, que temos que errar menos do que acertamos, né? Logicamente. Mas faz parte de nossa função e daí bola para frente. Muito bom, parabéns aí pela reunião, primeira vez que participo. Agradeço aí o convite e também ouvir vocês foi muito enriquecedor. Obrigado. Muito obrigada. A Carol, acho que tá com a mãozinha erguida, Carol. Ah, levantei para poder organizar ali a conversa. Coisa de financeiro, né? Que tem que organizar as coisas. Primeiro agradecer também, é a primeira vez que eu participo, né? Já conheço o Guto aí, a Ana há um tempinho, e a primeira vez que eu participo também está sendo super enriquecedor. E eu acho que a palavra eu vou até pegar na nossa conversinha ali na nossa sala abduzida, a palavra que o próprio Arthur comentou, né? Tipo, da resiliência, né? Eu acho que a nossa função ali, eu acho que é uma das que mais precisa da resiliência, né? A gente tem que muitas vezes ser a pessoa negativa, tem que ser a que vai falar a notícia que o CEO, que os sócios, o conselho não quer ouvir, mas a gente tem que ser resiliente de acreditar na nossa capacidade, no que a gente está fazendo, mas ao mesmo tempo conseguir transitar e trazer isso para que a empresa consiga trabalhar e seguir aí com as nossas orientações, né? Como nosso amigo disse, a gente não vai acertar todas, mas acho que todo mundo aqui tem essa expertise e cada vez mais a gente vai trabalhando, mas trazer essa resiliência para o nosso dia a dia. E obrigado e parabéns mais uma vez. Se espera essa senioridade e essa direção de CFO. Se ele não mostrar que vai ter tranquilidade para levar, a galera já entra em pânico. Então, acho que aqui tem um ponto aí, uma responsabilidade muito grande, né, de quem está orquestrando aí e conseguindo moderar. Eu posso falar rapidinho? Falar não é fácil, né? Isso é fácil, é só ver o indicador lá e falar que não serve, mas eu acho assim, você tem que gostar de negócio, né? Talvez vocês vão me achar mais na fábrica do que no escritório, então assim, eu gosto muito do conceito japonês, é Gemba, ir lá no chão de fábrica, é lá na engenharia, ver como as coisas acontecem antes de falar não para as coisas, e eu sempre, como conselho aqui, né, eu sempre tenho um pouco de reservas para falar o que é bom para mim, não é bom para você, então acho que cada um tem a sua receita de sucesso e de desenvolvimento na carreira, né? Forçar no que você é bom e sempre trabalhar no que você pode melhorar, e acho que todo mundo alcança tendo bastante resiliência e conhecimento técnico. Então, assim, não tem uma receita. Acho que o que foi bom para mim talvez não seja bom para vocês, mas tem que estar próximo do negócio. Aí fica mais difícil falar não. Fica mais fácil falar não quando você sabe do que você está falando. Aí o pessoal te respeita. Falar só por indicador, no way. E acho que aqui você fala, né, do falar não, mas às vezes é tão difícil que assim, putz, como que você consegue fazer com que dê certo? Né? Isso aí. Que outras oportunidades que você também não está enxergando? Então, acho que tem uma construção coletiva aí muito forte. Isso aí. Complementando o Antônio,
eu vejo exatamente essas palavras, entendendo o negócio na prática. E quando eu falo de negócio, é cliente, operação e mercado. Mas o principal para nós líderes são as pessoas. A gente nunca pode esquecer que por trás daqueles resultados tem um time. Então, liderar com amor, com vontade, respeitando, incentivando o crescimento deles é essencial para a gente conseguir o nosso sucesso. Eu acho que tu tá quase como uma diretora de RH, hein? Marcelo, porque é raro ouvir isso, é raro, é raro. Mas eu acredito muito nisso, Arthur. E as pessoas falam, mas você é financeiro? Sou financeiro, trago resultado, digo não. Mas no final, é as pessoas. Você viu, o Antônio falou que as pessoas da Embraer são apaixonadas pela empresa. É isso. É porque tem alguém lá que está escutando eles. É verdade. Mas, pessoal, eu queria agradecer também aqui a disponibilidade de todos aqui, bastante gente até o final, o que é excelente, quer dizer que a gente conseguiu entregar um conteúdo para vocês, espero que tenha sido também em alto nível, que vocês tenham achado. Gostaria também de compartilhar, a gente tem muitos estudos, então, assim, a ideia é conseguir ajudar a sociedade, sempre os estudos baseados em dados, então tem a visão empírica aqui do Arthur, da experiência, etc., mas também muitos dados falam entre si, e quero trazer um pouco do que a Tamara trouxe de gancho, a possibilidade e a capacidade de adaptação, de aprender um novo conteúdo e aplicar este conteúdo dentro do dia a dia, que o Antônio faz isso, na própria história que ele conta, ele conseguiu fazer isso muito bem, a própria Tamara também. Esse é o atributo principal que eu quero que vocês lembrem, que é a palavra learning. Obrigado Não, mais uma super. vez. Mais uma vez, obrigada. Excelente noite a todos e a gente vai se encontrando aí nos próximos eventos. Até mais.